Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos para mais essa atividade da nossa casa. Eu sou Joaquim Maia, trabalhador da SER há 34 anos. E hoje tenho a alegria de conduzir a atividade desta noite. Nós vamos, como de hábito, dar início à atividade pela prece. Nosso Senhor Jesus Cristo, nesse instante de reflexão, Senhor, em que somos recebidos nesta casa, pelos amigos espirituais que dirigem a nossa atividade. Nós queremos te agradecer, querido amigo, pela oportunidade que se renova do encontro, da assistência e da oportunidade de estudo que a noite nos trará através da palestra do nosso irmão Amaury. Que possamos, Senhor, assimilar os ensinamentos da noite, levar conosco esses conceitos que nos orientarão na nossa jornada, para que busquemos a melhor condução no caminho da vida espiritual, nessa caminhada imensa a que todos estamos subordinados, na esperança de um dia crescermos espiritualmente e nos aproximarmos desses irmãos caridosos que nos assistem a todo instante. Queremos rogar a assistência para o trabalho da noite, para o nosso palestrante, para cada um de nós, pedir as bênçãos do Mestre Jesus para todos aqueles irmãos de quem nos lembramos nesse momento, que atravessam suas dificuldades, suas dores, quer nos hospitais, nas ruas, nos asilos, nos orfanatos, ou nos presídios. Onde houver um irmão infeliz, que ali esteja a presença divina, fortalecendo-o, encorajando-o, para que possa prosseguir a caminhada pleno de esperança e de fé. Que Jesus permaneça conosco em nossa atividade e ao longo dos nossos dias. Que assim seja, Senhor. A palestra dessa noite está a cargo do nosso querido Amaury do Amaral Almeida, eu sempre esqueço o Amaral. O Amaury é natural de Apucarana, paranaense, do norte, Pé Vermelho, e que pelas circunstâncias da vida, pelas imposições profissionais a que todos nos subordinamos, durante um tempo da sua jornada, foi trabalhar e foi morar no centro-oeste, aliás, no centro do Brasil, em Brasília e em Goiânia. E lá, como trabalhador que é, também não deixou de dar a sua contribuição em benefício do movimento espírita local e regional. Desempenhou atividade em diversas casas, em toda a região, levando o seu verbo, a sua colaboração, o seu conhecimento a todos aqueles irmãos daquela região. Por fim, retornando à capital paranaense, teve esse encontro feliz com a nossa casa, com a nossa SER, e nos dá uma satisfação imensa da sua presença conosco, emprestando a sua colaboração diariamente, diuturnamente, dando a sua ajuda em todas as atividades da casa. Principalmente, ele é diretor do setor de divulgação da SAR, mas ajuda, participa, comanda as diversas atividades, os diversos trabalhos da SER. É um trabalhador de todas as horas. E uma dessas atividades, além de coordenador de grupo de estudos, além de palestrante, é essa, como a dessa noite, de nos trazer a sua participação, o seu verbo, o seu conhecimento na palestra de hoje. Vamos ouvir, então, Amaury do Amaral Almeida. Obrigado. Boa noite a todos.
Sejam todos muito bem-vindos. Sou muito agradecido às palavras do Joaquim, palavras doces, carinhosas. Muito obrigado. Nós vamos conversar hoje sobre um tema, uma temática que envolve a todos nós, que envolve muitas das situações atuais e futuras, e que poderemos aproveitar a literatura espírita para que possamos alcançar. Por quê? Por que se faz necessário? Por que que a lei de destruição é importante? É uma lei divina, é uma lei do Pai, e ela é muito importante para todos nós. Inicialmente, e antes de tudo, queremos saudar os nossos amigos que nos assistem pelo YouTube. Possivelmente amanhã mesmo esta palestra estará sendo divulgada, né? Então, contamos aí com os nossos companheiros, internautas, que prestigiam sempre as nossas conversas. Muito bem. Nós vamos então iniciar conversando sobre a terceira parte, capítulo 6 do Livro dos Espíritos, questões 728 a 763. Então, eu não pontuarei, isso está na questão tal ou na questão tal, está tudo envolvido, toda essa temática vem do Livro dos Espíritos, não criei nada aqui. Não tem nada de minha criação, não. Estou só devolvendo aquilo que lá está, para que nós sejamos profundamente fiéis àquilo que os espíritos superiores nos ofereceram de entendimento, de orientação a respeito de tudo que aconteceu, acontece e haverá de acontecer. Muito bem. Isso posto, nós temos algumas questões a serem conversadas hoje. A destruição necessária. A destruição abusiva. Flagelos destruidores. Guerras. Assassínio. Crueldade. Duelo e pena de morte. Tudo isso sob o ponto de vista da doutrina espírita. Muito bem. Iniciando então, nós conversamos sobre a destruição necessária. E ela acontece para a renovação do planeta e de todos nós, para que estejamos sempre em movimento, para que sempre observemos aquilo que Deus Pai Todo-Poderoso oferece a todos nós. Porque Ele é misericórdia, justiça, bondade, profundamente bom e justo. Nada nos oferece que nos faça sofrer. E todo o sofrimento que temos tem como origem a nós mesmos, segundo os próprios espíritos superiores. Muito bem. Então, quando nós estamos falando em destruição, estamos falando em transformação. De vez em quando vou falar algumas palavras em inglês aqui. Nós temos um amigo que vem dos Estados Unidos, não fala português, e de vez em quando vou só chamar a atenção de algumas palavras para que ele deu clique. Ok? Aí ele está traduzindo lá. Não é? Ok. Muito bem. Então, nós precisamos prestar mais atenção em tudo aquilo que nós somos enquanto criaturas do Pai. Não estamos dissociados da criação. Ah, mas o universo é grande demais. E nós estamos envolvidos no universo. Ah, mas tudo é muito grande e Deus não presta, nem presta. Vai prestar atenção em mim, que sou aqui tititico, pequenininho. De jeito nenhum. Sabemos por quê? Porque o Pai nos ama.
O Pai nos criou. E como tal, criação do Pai, ele zela e cuida por aqueles bons e maus. Porque eu sempre digo que os maus nada mais são do que bons em profundo sofrimento. Por mais que imaginemos aquele que pratica o mal como um algoz, como alguém profundamente malvado, um dia, em algum momento desta existência, ou de existências passadas, este indivíduo amou profundamente, mas por algum motivo teve alguma decepção e conseguiu achar um culpado. Normalmente, o culpado que estes companheiros acham chama-se Deus, Jesus, os santos, os bons espíritos. Os santos nada mais são do que bons espíritos. Não é? Então, quando nós estamos olhando para a nossa realidade, nós estamos olhando dinamicamente para uma realidade do universo. Às vezes nos achamos dissociados de tudo que existe. Quando eu falo de tudo que existe, olhemos para a noite para o céu. É mais ou menos disso que eu estou falando. Porque imaginamos que existe um oco. E os espíritos superiores nos dizem, lê da ilusão. Este oco que você imagina não existe. Né? Então, nos sintamos abraçados por tudo aquilo que acontece no nosso planeta e na nossa realidade espiritual. A pergunta que tenho é: você tem medo da morte? Muitas pessoas têm medo da morte. Né? Normalmente a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. É um desconhecido. É uma nuvem cinzenta que nós não temos nem ideia do que possa acontecer no momento da nossa morte. E isso é extremamente natural, normal, porque nós temos uma coisa dentro de nós, inculcada em nós pelo Pai, chamada lei de conservação. Já aconteceu de quase nos queimarmos em algum momento e retrairmos, corrermos, nos protegermos? Este é o instinto de conservação, em que nós, num primeiro momento, sabemos que estamos correndo em risco e nos protegemos. É natural. Então, nós podemos desenvolver a possibilidade de progredir através das transformações que o mundo oferece para todos nós. Das transformações que acontecem em nossas casas, na nossa família, no nosso trabalho, no dia a dia. Acho que não preciso ir muito longe quando eu falo, por exemplo, em pandemia. Ok? Não preciso ir muito longe. Em que todos fomos afetados. Todos. O mundo inteiro, o planeta inteiro. Coisa que no passado imaginamos que nunca mais aconteceria depois da peste negra. Né? E, de repente, vimos terça, quarta, quinta-feira, tudo vazio, tudo deserto na cidade. Para que nós pudéssemos refletir. Sobre isso, mais para o final da nossa conversa, vou falar um pouquinho sobre a gênese, também da literatura kardeciana, mas mais para o final. Agora não. Aguardem os próximos capítulos. Aqui está o livro referência desse trabalho, que é o livro dos Espíritos. Quando existe um processo de grande modificação da natureza, existe uma reorganização do planeta. Estamos ouvindo coisas relacionadas às placas tectônicas que estão se mexendo? Ou então das grandes catástrofes de água? Ou da falta dela?
Estamos observando destruições de natureza como avalanches? Não é isso? São simplesmente modificações necessárias para o planeta, porque nós estamos ainda em processo de modificação enquanto indivíduos, encarnados e desencarnados, vivos ou mortos. A única dúvida que eu não sei é quem está morto e quem está vivo. Eu gosto muito de falar isso porque muitas vezes a gente acha que quem está desencarnado é o morto. E eu digo, não, nós estamos em corpo físico, nós estamos presos. E o espírito não está preso, é livre. Pode transitar entre planetas, entre regiões. E nós precisamos de avião, de carro, trem, ônibus. Não é? Quem está morto? Mas essa é somente um ponto de vista filosófico. Ok? Muito bem. Então, quando nós estamos em um processo de destruição do planeta, em algumas das suas regiões, é porque nós estamos na busca de um equilíbrio do planeta e do homem. Nós estamos na busca desse equilíbrio. Né? Certamente, tudo isso regido por Deus Pai Todo-Poderoso. Então, quando nós falamos em destruição, nós olhamos. Já viram aquela foto do Voyager 1? Voyager 1? Em que os cientistas da NASA fizeram a máquina virar ao contrário, em vez de ir para as Pleiades, ir para o infinito, virou a máquina e fotografou a Terra. Uma bolinha minúscula. Né? Então a gente acha que é só isso que existe. E um dos princípios da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. Os milhares de mundos que existem habitados no universo inteiro. E estas destruições, esses processos de modificação, também acontecem lá. Para que não fiquemos imaginando que só aqui as coisas são desse jeito. Não é. Porque esse processo de transformação, a destruição é necessária. Se destrói para reconstruir novamente. Se ouvirem um chiado, não se preocupem, o nosso microfone que está um probleminha. Fiquem tranquilos. Ok? Então, há uma necessidade de destruir para reconstruir. Quando estamos vendo o degelo, nossa, parece que vem um processo de destruição, não é? Quando nós vemos as grandes avalanches de terra, parece que nós estamos com um problema grave que vai acabar o mundo. E o tempo passa e a gente vê que o mundo não acaba. O homem pode destruir a vida dos outros animais, na medida em que provê seu próprio sustento e a sua segurança. Quando nós estamos falando da destruição de vida animal, isso se sustenta ainda pela situação que nos encontramos no planeta, em que precisamos ingerir proteínas para o nosso próprio sustento e nos mantermos em pé, com força, com energia. E podemos dar seguimento à nossa caminhada evolutiva. Então, quando fazemos a morte de animais, muitas vezes em grande série, em grande quantidade, se justifica por esta situação. Se justifica diante do universo? Não se justifica porque todos os animais são criação do Pai. Mas Ele nos permite essa possibilidade para que nós consigamos nos manter firmes na nossa caminhada terrestre, encarnatória, para que nós possamos cumprir o nosso cronograma, o nosso papel encarnatório. Agora, o abuso jamais é aceito. Aquilo que é feito somente por prazer, aquilo que é feito em grande quantidade, em que as pessoas se deleitam em matar animais e que muitas vezes não tem proveito nenhum, deixam no lugar. Isto é censurável demais. Não pode.
Porque estas criaturas são criaturas do Pai. São criados pelo Pai. E nós temos a obrigação de cuidar. Temos uma discussão muito grande atualmente sobre o cuidado com os animais, principalmente cães e gatos. Não temos? Porque as pessoas se arvoram ao direito de muitas vezes até mesmo tirar a vida dos animais que os aborrecem. Não, eu não gosto daquele animal, não vou matar. Como assim? O que justifica isso? O que permite isso? Quem permite isso? E vemos aí agora as leis serem promulgadas, restringindo essas possibilidades, inclusive com multas altíssimas. Altíssimas. Né? Então, para termos ideia da importância da temática que estamos tendo, em que nós precisamos tomar um pouco de cuidado e cuidar dos animais, né? Cuidar dos bichinhos, porque eles são muitas vezes indefesos. Né? Se um animal, de repente, por algum motivo, provoca uma calamidade, alguma coisa, aí é uma outra coisa a ser estudada. Mas até lá, é uma obrigação nossa, enquanto humanidade, cuidar dos animais. Se for para caçar, é para o próprio alimento, sustento, mas não para jogar fora. Mas não por deleite. Né? Então, cuidemos, prestemos mais atenção naquilo que nós estamos fazendo enquanto sociedade terrena. Sociedade que recebeu do Pai a incumbência do povoamento, da reprodução e do cuidado da natureza, dos animais, das plantas. Cuidemos, cumpramos a nossa obrigação. O prazer de destruir demonstra a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Precisamos lembrar que nós, ao desencarnarmos, voltamos ao plano espiritual e que nós precisamos tomar cuidado de que essas energias não sejam canalizadas para sofrimentos futuros daqueles que provocam as dificuldades e o sofrimento de animais. Né? É uma violação da lei de Deus. Deus fere os homens com flagelos destruidores, tornados, terremotos, tsunami. Não é? São os flagelos destruidores. É porque nós precisamos a regeneração moral dos espíritos. Não tivemos uma grande catástrofe no Haiti, nas Filipinas, no Brasil mesmo, Rio Grande do Sul. Não tivemos isso? É porque esses flagelos são importantes. E se não me engano, Manuel Filomeno de Miranda trata em 4 ou 5 livros essa questão, quando fala do mundo de regeneração, né? Da transição planetária. Né? Então, busquemos essa literatura que ela nos ajuda muito a entender o que está acontecendo. Muito bem. Cada existência que temos é um degrau evolutivo que assumimos. Às vezes, o nosso degrau evolutivo é bem curtinho. Às vezes. E às vezes, um salto quântico. Tudo depende de nós. Tudo depende da nossa vontade moral. É disso que depende. Nós precisamos cada vez mais refletir, pensar sobre tudo aquilo que somos e fazemos. Tudo aquilo que nós temos o propósito de fazer e questionar a nós mesmos. Devo? É viável? É possível? Está dentro, de acordo com as leis do Pai? Nós precisamos exercitar ainda mais o amor entre nós, a bondade, a benevolência, o perdão. Percebemos como está difícil ver o perdão na sociedade? Como está difícil? Mas a explicação é simples.
O orgulho e o egoísmo nos levam a paixões loucas, nos levam a atitudes impensadas. E se quisermos exemplo, é só abrir o primeiro jornal, escrito, televisionado, falado, que seja, que vai nos mostrar isso, que não estamos exercitando o perdão. Ah, mas eu não consigo esquecer. Mas eu não estou dizendo de esquecimento, eu estou dizendo de perdão, porque o esquecimento é histórico. Ao longo do tempo, e perdoar é dizer, eu te perdoo. Não vai esquecer. A gente não esquece assim, estalando o dedo, não é? Mas nós precisamos exercitar. Nós estamos, inclusive, encarnados para exercitar. Todo aquele evento que surja na nossa vida, com frequência, muito parecido, aí está um propósito encarnatório. Aí está um momento em que nós precisamos fazer a reflexão e imaginar o que é que nós vamos fazer na próxima vez. Porque já aconteceu uma, aconteceu duas, três, quatro, cinco, seis, 10 vezes. E não mudamos. E na próxima? O que eu tenho que fazer para mudar? E não é o meu caso, o teu caso ou o nosso caso. É o caso de cada um. A situação individual de cada um. Todos nós temos os propósitos encarnatórios. Né? São aqueles que nós nos comprometemos antes de encarnar. Não nos enganemos que estarmos no planeta somente para diversão. Isso não existe. Neste planeta, não. Porque é um planeta de provas e expiações, sofrimento, dor. Por quê? Porque ainda somos espíritos extremamente falhos. Muito falhos. E temos muito a aprender. Isso não quer dizer que somos, eu sou tão pequenininho, quem me dera. Cada um de nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, demoramos 1,5 bilhão de anos para nos apresentarmos como estamos hoje. 1,5 bilhão de anos. Não é pouca coisa. Mas nós precisamos aprofundar mais o exercício da vontade, o exercício do querer mudar. Precisamos mudar. É urgente mudar. Por que é urgente? Simplesmente porque nós vamos virar já já. O já já, no termo espírita, é 60, 70, 100 anos, 200 anos, tá? Então, não nos preocupemos, não sejamos apavorados. Não é? Mas então, nós precisamos nos preparar ou para ficar no planeta, ou por não conseguirmos mais ter vibração espiritual e ter que ir para outro planeta de provas e expiações. Porque não temos condições vibratórias, não é porque não queremos ou podemos ficar. Não. É porque a nossa situação vibratória de pessoa não coaduna, não fecha com o restante que fica. É por isso. Então nós precisamos mudar. Precisamos ter vontade de mudar. E temos, cada um de nós, pressa. Uma pressa histórica. Mas precisamos ter pressa. Porque já já deixaremos de ser um planeta de provas e expiações para sermos um planeta de regeneração. E as grandes transformações destruidoras que estão acontecendo, os sofrimentos que estão advindo, são exatamente para essa preparação. Não é? Imagine, nós vivemos no Brasil. Por que então não vivemos na África? Porque não temos possibilidade vibratória, emocional, vibracional, para lá estarmos. Por que não estamos lá no Japão? Mesma coisa. Nosso lugar é aqui. E aqui é o nosso exercício de transformação moral. Não é? Deus está preocupado com os espíritos e sua evolução.
e não com os corpos. Que tal essa afirmativa? Isso aqui eu colei, isso aqui é colinho, lá no Livro dos Espíritos. Porque é o seguinte, Deus não vai dar carro. Não tem lá atrás do carro? Ganhei de Deus, mas é presente de Deus. Não tem isso? Esqueça. Porque o Pai não tem preocupação com isso. Senhor, me dá um emprego. Senhor, me dá uma fortuna. Senhor, me ajude a ganhar a Mega Sena. Esqueça. Agora, se ganhar na Mega Sena, cuidado. Porque ser rico é muitas vezes pior do que ser miserável. Né? Então, cuidemos. Fiquemos de sobreaviso. Né? Então, quando nós estamos falando do Pai, nós estamos falando de quem nos criou. Falar sobre o Pai é falar daquele que cuida de nós e nos permite estarmos, cada um de nós, encarnados e desencarnados nessas cadeiras. Em pé tem zilhões de companheiros desencarnados neste momento aqui. Estão ouvindo essa conversa. Muitos em tratamento espiritual, desencarnados em tratamento espiritual, convidados para virem a esta palestra e as outras que se seguem. Para quê? Para mudar moralmente. Ah, então quer dizer que quando a gente desencarna, a gente não cria asinha, né? Não tem aquela luzinha em cima. Já viram isso? É um folclore católico, né? Sem crítica. Não estamos aqui dispostos a criticar e respeitamos. Mas não é o caso. Sabe por quê? Porque se o engano que se levarmos para o túmulo, vamos sofrer mais ainda que poderíamos sofrer. Não existe isso. Ah, porque eu vou sentar ao lado direito do Pai. Se merecer, quem sabe? Não é? Tudo depende de como são as nossas atitudes, nossas ações como encarnados e desencarnados. Estamos com raiva? Estamos com ódio? Estamos com vontade de vingança? É uma situação. Estamos com vibração de amor? É outra situação. Quantas vezes, ao longo do dia, lembramos de nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas vezes? Quantas vezes fazemos aquela prece silenciosa, quietinha, íntima, sem que ninguém saiba que a gente está fazendo a prece? Quantas vezes um momento de tentação e esquecemos de pedir, livrai-nos do mal? Não é? Então são coisas para nós refletirmos, porque o que está acontecendo no mundo, esses sofrimentos coletivos todos, eles não são por acaso. Eles não estão acontecendo ao léu, ao vento. Não. Os flagelos são provas. Estamos prontos para suportar? Todo aquele flagelo, por exemplo, de enchentes no Rio Grande do Sul, as pessoas estavam prontas para aquele sofrimento? E nós não estamos julgando, nós estamos somente perguntando para colocar em contexto aquela situação enquanto flagelo. E aí vemos muitos dos companheiros já desencarnados daquela situação se achegarem a casa e dizer, não, eu estou afogando. Não dá mais. E até que nós mostremos que já não tem corpo, que já está numa outra situação, vai toda uma estratégia de entendimento e de esclarecimento. Lembremos que a doutrina espírita é uma doutrina de fé raciocinada.
Lembremos que os sentimentos são importantes, mas que o raciocínio enriquecido é que determina as nossas decisões, boas ou más, o nosso livre-arbítrio. Então, cuidemos daquilo que pensamos, daquilo que fazemos. Não é? Então, nós precisamos estar sempre dispostos a demonstrar com as nossas atitudes abnegação, desinteresse, amor ao próximo. Sermos abnegados no trabalho, não pedir troco. Eu vou fazer, mas eu vou ganhar uma vantagem. Eu vou ajudar, mas vou pedir outra compensação diferente para mim. Ah, mas fulano de tal, que tem uma atividade política, social, sei lá o quê. Então, daí eu vou me aproximar e usar os interesses a benefício próprio. Não vai dar. Não vai dar. Porque são atitudes identificáveis no plano espiritual. Quando eu falo plano espiritual, são os espíritos superiores que nos recebem pós-mortem. São os companheiros que não encarnaram no mesmo momento que nós e que nos acompanham até hoje na nossa caminhada espiritual. Então, estejamos sempre observando a nossa atitude e corrigindo o caminho. O que é que nós estamos fazendo no dia a dia? Fazemos a programação no início do dia, que nem Santo Agostinho? O que vou fazer? Como vou fazer? Planejo fazer isso, planejo fazer aquilo. E no final do dia, perguntamos, magoei alguém? Alguém tem algum tipo de mágoa em relação à minha pessoa? Esse é um planejamento muito importante para o dia a dia. É uma dica de um companheiro extremamente abnegado. Bem, e as guerras? Hoje está fácil de falar em guerra, não está? Tem um monte por aí. Tem um monte. Então, quando nós estamos falando em guerra, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de orgulho, vaidade e egoísmo. Não é? Quando um oprime o outro, não interessa de que lado seja. Quando um ataca o outro, quando um mata o outro, não importa. Porque a lei do pai é clara, não matarás. Não matarás. De forma alguma. E nós vamos lá e pá, causamos um conflito grande, enorme. Alguns de grandes dimensões, outros menores. Então, cuidemos. Cuidemos com as nossas paixões. Cuidemos com o nosso objetivo de ganho patrimonial, financeiro, político, de poder. Cuidemos disso. Porque todo aquele que tomar esse tipo de decisão haverá de prestar contas ao Pai. Em maior ou menor grau. Ah, mas eu era um subordinado. Mas peraí. Você topou? Você viu que o negócio ia matar um monte de gente? Como é que fica? Ah, eu obedecia ordens. Imagina isso. Eu também obedecia um monte de ordens quando eu trabalhava numa grande empresa, de nível nacional, com mais de 100 mil empregados. E eu dizia, não. Não, mas nós temos que roubar. Eu falei, não. Ah, então você perdeu o cargo. Tá. Sim, senhor. E daí? E daí? Aí, essa pessoa não tinha mais poder em relação à minha pessoa. Né? Então, nós precisamos refletir. Porque as guerras acabarão, isso são palavras dos Espíritos, as guerras acabarão quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. O Pai é que determina tudo o que acontece no planeta.
E se algo acontece, como por exemplo uma guerra, é a permissão do Pai para verificar a situação do nosso progresso moral. Como enfrentamos isso? Como enfrentamos a morte? Como enfrentamos a despedida dos nossos amados, sem que possamos tomar qualquer atitude? Porque é uma questão de força. Não é? Então, é importante que nós lembremos que as guerras podem, inclusive, ser de liberdade, podem ser de progresso. Né? Elas podem acontecer nesse sentido. Mas elas podem também ser de escravização, que pode fazer até mesmo os povos progredirem mais depressa. Não foi assim lá com a Índia? Tinha os companheiros indianos, dominados pelo poder inglês, e de repente um homenzinho pequeno, chamado Gandhi, não ergueu uma arma, e libertou seu povo. Né? Então, a cada momento que surge um companheiro com uma iluminação própria e consegue levar um povo à liberdade, esse companheiro aparece em todos os momentos, este ou vários, da história do planeta Terra, para libertar os povos. Né? Se a guerra for em proveito próprio, é culpado aquele que a provoca e carece de muitas exigências para espiar os assassínios a que deu causa. E não somos nós aqui encarnados que vamos resolver isso. É lá no plano espiritual, em que a consciência de cada um é que vai ditar a regra. E quando eu digo consciência de cada um, estou falando no que se refere à lei natural, a lei inculcada em cada um de nós por Deus Pai Todo-Poderoso quando nos criou. Ninguém vai querer tomar contas. Sabem aquele negócio do tribunal? Ah, vou morrer e vai ter um tribunal que vai me julgar. Não, não tem. O tribunal é da própria consciência. Então, quando nós estamos falando em moral, nós estamos falando em transformação moral, em mudança de atitude, mudança de posicionamento. Porque o assassinato, por exemplo, é um crime aos olhos do Pai. Lembram? Não matarás? Corta o fio de uma existência programada para provas e expiações, para aprendizados, e de repente, corta. E poderia ter sido uma encarnação de sucesso diante dos propósitos encarnatórios. E somente tem culpa o nível de intenção de cada um. Ah, mas nós espíritas precisamos tomar muito cuidado. Mori, eu soube de um caso de fulano que matou ciclano, que trucidou, que bateu, que papapá. Não vou emitir opinião, porque os casos são vários. As possibilidades são várias. E não sou eu que vou julgar. Nenhum de nós deve julgar. Não julgar, não condenar, nunca. Porque a própria consciência daquele que praticou o ato que vai fazer isso. Não nós. Não é a lei dos homens. Né? Muitas vezes, o homem carrega para si, puxa para si, a possibilidade de praticar a justiça mediante vingança. E isso não é bom. E não está na lei do Pai. Quando houver uma tentativa contra a nossa vida, a legítima defesa certamente vale. Precisamos nos defender. Né? Ah, mas daí o outro morreu. A pessoa vem contra mim e atenta contra a minha vida. O que eu vou fazer? Vai, atira. Não posso fazer isso. Né? E daí é suicídio.
Mas eu me defender? Certamente. Ah, mas e na guerra? E o soldado que vai lá matar gente? Ele não tem culpa quando constrangido pela força. O soldado tem a prerrogativa de não fazer? De jeito nenhum, senão ele é chamado de traidor. Não é? Só não pode abusar, cometer crueldade. Porque a nossa história já mostrou coisas terríveis em relação a isso. A crueldade resulta sempre em uma natureza má. Quando estamos falando nestes tipos de destruição, não podemos esquecer o duelo. Pode ser o duelo com armas, com a força política, com a força econômica ou com a força física. E ambas são condenáveis, ou pelo assassínio, ou pelo homicídio, ou pelo suicídio. Não tem justificativo. E é um ato bárbaro. Não, mas foi pela lei, não sei o que, conheço o juiz. É uma atitude bárbara, censurável. Cuidemos. E a pena de morte? A pena de morte, uma vez suprimida, vai ser um salto quântico da humanidade. Porque a pena de morte não resolve o problema. Por quê? Porque aquele que morre pela pena não morre. Ele continua a viver no plano espiritual porque nossa vida é eterna no plano espiritual. Cada um de nós não tem a idade que está aí, não. Cada um de nós tem 200, 300, 500, 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos. Temos uma história espiritual. E não vai ser a matar por iniciativa do Estado e da lei que vai resolver esse problema para aquele indivíduo. E muito menos para aqueles que sofreram o problema que ele ocasionou. Pelas coisas que eu já comentei anteriormente. Muito bem. Sobre ainda a pena de morte, Jesus falou: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Não foi isso? Aquele que foi causa do sofrimento de seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Não é que na presente encarnação, necessariamente, ele vai sofrer o que causou. Mas, provavelmente, numa outra encarnação, sofrerá as dores que ocasionou ao outro. Mas não por vingança, para aprender que isso não se faz. Nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande de aprender. Por isso estamos aqui. Por isso reencarnamos. Vai reencarnar. E nós que achamos que esta é a última, pense bem. Pense bem. Que talvez não seja. Porque ainda temos muito que aprender. Temos que aprender muito amor. Temos que aprender muito a perdoar, a abraçar o outro, mesmo que o outro nos tenha feito mal. Sejamos fortes, firmes na fé, para que nós possamos merecer as possibilidades de aprendizado e no futuro não mais precisarmos sequer encarnar. Mas essa jornada é longa, diante da necessidade que temos de uso da nossa vontade para mudar. Como eu falei, recomendo a leitura integral do livro A Gênese. Este livro aqui compõe outros 4 livros. O Livro dos Espíritos, a primeira parte do Livro dos Espíritos está detalhada aqui, na Gênese.
No capítulo 23, são chegados os tempos. Sugiro que façam a leitura. Ela será extremamente esclarecedora sobre aquilo que falamos hoje. Quem sabe no futuro façamos uma palestra a respeito desse capítulo. Vale a pena, para entendermos de uma forma mais ampliada aquilo que foi conversado hoje. Esperamos que a nossa breve conversa, não me sinto no título de palestrante, eu me sinto no título de conversador, trocador de ideia. Palestrante era o Divaldo, né? Aí como é que é o nosso companheiro aí? Raul Teixeira, isso, obrigado. Raul Teixeira, né? Esses são palestrantes, oradores, né? Então, quero agradecer o carinho de cada um em ouvir estas palavras, não tão doces, não tão fáceis, mas são coisas que nós precisamos enfrentar, refletir, pensar a respeito. Agradeço muito e peço a Jesus que os acompanhe no retorno dos seus lares. Muito obrigado.